Olá, letrados, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês estão no Gabi em Letras e hoje nós temos uma resenha combinada do livro Um Conto de Natal, do Charles Dickens, e do filme Os Fantasmas de Scrooge, disponível no Disney Plus. Em Um Conto de Natal, nós vamos conhecer a história do Ebenezer Scrooge. Ele é morador de Londres, é um senhor já bem idoso, e ele é conhecido por ser uma pessoa, primeiramente, muito gananciosa e também um homem de poucos amigos, um homem que não cultivou relações muito profundas ao longo da vida, uma pessoa amargurada e, como é o foco do livro nessa época, um homem que detesta o Natal. Logo no início do livro, a gente descobre que a única figura familiar que o Ebenezer tem é o seu sobrinho. E mesmo com ele não se dá bem. Ele é uma pessoa realmente muito fechada, uma pessoa que não está aberta para cultivar relações, não é uma pessoa caridosa, não tem muita empatia pelo próximo e é extremamente ganancioso. Para ele, o foco é sempre ter cada vez mais lucro. Ele conseguiu conquistar uma fortuna considerável ao longo da vida, mas a gente consegue perceber que isso não necessariamente traz uma satisfação para ele nessa fase da vida. O Ebenezer, ele tinha um único amigo, digamos, ou pelo menos o mais próximo que nós podemos dizer de um amigo, que era o seu sócio, o Marley, que nós, desde o início do livro, já sabemos que é falecido. E é aí que a gente tem, na noite da véspera de Natal, um acontecimento diferente. O Scrooge, ele vê o fantasma desse ex-sócio dele, né, desse sócio já falecido, do Marley, e esse fantasma, ele tá todo acorrentado, enfim, isso não vou entrar muito em detalhes, mas ele traz muitos fardos e ele mostra pro seu amigo Ebenezer, ou Scrooge, que isso poderia ser também o futuro dele caso as coisas não mudassem. E querendo ajudar esse amigo, poupar esse amigo de todo o sofrimento, ele fala que o Ebenezer vai passar aí nas próximas noites por experiências com 3 aparições ou 3 outros fantasmas. E esses fantasmas nada mais são do que o primeiro, o fantasma dos natais passados, o segundo, o fantasma do Natal presente e o último, o fantasma dos natais futuros. Nessa retrospectiva que a gente tem ao longo do livro, principalmente com a caminhada do Ebenezer com o fantasma dos natais passados, a gente consegue entender um pouquinho das questões familiares dele, do histórico dele amoroso, né, da vida amorosa dele, o que fez com que ele se tornasse uma pessoa realmente sozinha, uma pessoa muito ressentida com os seus fantasmas do passado, né? A história não é muito longa, então também não quero me prolongar aqui nas explicações para não prejudicar a experiência de leitura de vocês. Mas o que eu posso dizer é que é uma leitura extremamente fluida, apesar de ser um clássico, a linguagem do Charles Dickens é uma linguagem muito acessível. Essa edição específica que eu li, que é a edição da Antofágica, é uma edição comentada. Os comentários fazem toda a diferença na experiência de leitura, porque por mais que o autor ele tenha proposto essa linguagem mais acessível, tem alguns termos específicos, pensando que é uma história de 1800 e pouco, tem termos específicos locais, da situação histórica, cultural ali daquele local da Londres de 1800. Então é muito importante que vocês busquem edições como essa da Antofágica, eu sei que da Penguin também é bem comentada, que tragam esse background, né? Essa extensão de conteúdos para que a experiência de vocês seja mais prazerosa. Vamos ver agora o que eu achei da leitura em si. Gente, eu adorei. Eu particularmente sou uma fã dessa época do ano, eu adoro o Natal. E eu achei que esse conto foi uma grata surpresa. Eu adoro histórias que focam em desenvolvimento pessoal dos personagens. Gosto de histórias que trazem também esse fundo de espiritualidade, uma questão de reflexão sobre o que a gente faz em vida, o que isso pode ter de consequência. Gostei muito da construção dos personagens, do personagem principal, mas também dos outros que estão ali ao seu redor, do que trabalhava com ele, o Bob, né, seu assistente, a família do Bob, que vai ser muito importante aí na nossa história, os personagens dos fantasmas, né, que são os 3 natais, também são muito interessantes, são muito diferentes entre si.
Eu achei que a gente consegue tirar muitos ensinamentos dessa história e gosto muito de histórias que focam no ideal de redenção, né? Tem muito a ver com essa época do ano também, se a gente pensar no cristianismo, mas é muito interessante que no próprio livro o Charles Dickens ele trouxe uma crítica do que as pessoas fazem em nome de religiões, enfim. Não vou me adentrar muito nisso, mas é bem interessante. É uma forma de você conseguir realmente se aprofundar sem sentir tanto, sem ser algo tão pesado, numa época que aí você não viveu. Eu já postei aqui no Shorts alguns trechos, mas eu vou compartilhar aqui com vocês e vou narrar rapidinho antes da gente comentar o filme. O menino é a ignorância, a menina é a carência. Cuidado com ambos e em todos os níveis. Mas, acima de tudo, cuidado com o menino, pois na testa dele vejo que está escrito ruína. Houve quem desse risada ao ver a transformação dele, mas ele deixou rirem e não lhes deu confiança, pois era sábio o bastante para entender que não havia nada de bom no planeta que, ao acontecer, não despertasse gargalhadas. Enfim, deu pra ver o quanto eu gostei da leitura. Foi uma leitura 5 estrelas favorizada, sim. Indico muito que vocês leiam, principalmente nessa época do ano, para repensar sobre as nossas atitudes, pensar no novo ano que vem, pensar em como nós estamos atingindo as pessoas ao nosso redor, se é de uma forma positiva ou negativa. E, enfim, super recomendo. Agora nós vamos falar sobre o filme Os Fantasmas de Scrooge, que foi uma adaptação do livro do Charles Dickens, né, Um Conto de Natal. Esse filme foi lançado, essa animação, em 2009. Tem como protagonista ali fazendo o Scrooge o Jim Carrey. É um filme muito legal, muito divertido. Ele tem realmente um tom diferente do livro, apesar de focar também na redenção e no crescimento pessoal do personagem. É um filme com um ar muito mais infantil, eu diria. Tem algumas questões que você bate o olho e você sabe que são exageros, né? São hipérboles em relação ao livro, mas eu acredito que são meios diferentes, né? Um é literatura e o outro é uma produção audiovisual, então a gente tem que ter realmente essa adaptação de linguagem para o que a pessoa quer passar, né? Para o que o público vai gostar mais. Acredito que se eu não tivesse lido o livro, o filme teria sido mais prazeroso para mim, né? Como eu li o livro e gostei muito, 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 eu fiquei um pouco incomodada com alguns desses exageros. Não que seja algo que tenha prejudicado muito a minha experiência, mas, por exemplo, quando vocês assistirem o filme, vocês podem vir aqui de novo conversar comigo. Mas o fantasma do Natal Presente me incomodou um pouco porque ele era muito, muito, muito exagerado. Enfim, o Scrooge também, no livro, ele é uma pessoa muito mais introvertida, assim, muito mais na dele. Aquela pessoa de poucos amigos mesmo, que prefere não falar nada. Ele é, sim, rabugento, mas ele é mais introvertido, né? Mais fechado. No filme, pra gente conseguir entender esse caráter dele, de ser uma pessoa realmente que precisa se desenvolver mais, que tem várias questões, enfim. O filme acabou trazendo isso de uma forma até mesmo um pouco caricata. Mesmo assim, eu indico que vocês assistam a animação também. Só leiam o livro primeiro, que eu acho que vai ser mais proveitoso, vocês vão pegar algumas referências também, tá? É um filme que ele traz uma vibe um pouco assustadora, então crianças que gostam aí também de filmes mais de suspense, assim, mais um terrorzinho leve, é bem legal também. Ao mesmo tempo, é um filme muito emocionante, assim como o livro. Eu me emocionei em várias partes, em vários momentos, e eu super indico para vocês tanto o livro quanto o filme. Eu fiquei muito curiosa em relação à imagem do filme, né? É uma animação muito diferente, é uma animação 3D. E eu fui procurar saber como que foi produzida. Então fica aí de curiosidade para vocês.
ela foi produzida realmente a partir dos movimentos dos atores. Então, os personagens que nós vimos são baseados nos atores que realmente atuaram, fizeram aquelas cenas ali, e a animação foi feita em cima daquilo. Eles colocavam aqueles pontinhos de identificação, né, para conseguir mapear o movimento dos atores, e tudo foi construído a partir dali. A ambientação é muito boa, a imagem realmente, né, a fotografia do filme é muito bonita e vale a pena conferir. Comenta aqui se você já viu o filme, se você já leu o livro ou se você tem interesse. Me digam aqui o que vocês acharam da resenha, se vocês querem mais vídeos de resenha por aqui. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!